Fernanda Dez e eu vou ajudar você a inserir o seu filho na carreira de ator e atriz mirim. Então, bora lá pro vídeo? Vou falar um pouquinho aqui sobre as expectativas que nós geramos e por que a gente não deve fazer isso. Então, eu já vou começar aqui com uma experiência que eu tive há um tempinho atrás. Bom, a minha filha estava esperando assim um resultado de um teste muito bacana que ela queria muito fazer. E eu também, né, gente? Eu tava ali naquela expectativa, gerando aquela expectativa. E aí saiu o resultado, a minha filha foi aprovada juntamente com outras crianças e foi aquela alegria. Mas aí a gente foi gerando aquela expectativa, né, até chegar o dia da gravação, aí a gente foi conversando com os produtores, via aplicativo de mensagens, né, então a gente tava lá trocando todas as ideias e eles mandaram o texto e a minha filha toda animada, eu também toda animada, porque nossa, né, era assim, aquele trabalho, sabe aquele trabalho que você fica esperando muito tempo? Então, foi isso que aconteceu com a minha filha. E aí nós estávamos, né, naquela expectativa. Eu estava criando uma expectativa enorme e com isso eu cometi o meu primeiro erro. Por quê? Porque quando eu comecei a gerar essa expectativa, isso acabou passando para minha filha. Ela também começou a gerar expectativas. Porque eu tava ali, não falava com ela, mas virava e mexia, eu tava ali conversando com meu esposo e falando sobre o assunto, e eu tava animada, e ela já tava com o texto na ponta da língua, e tava tudo muito legal, correndo tudo muito bem. Até chegar o dia de fazer esse trabalho, de fazer essa gravação. E o que aconteceu? Chegamos lá, eu, né, as outras mães, e todo mundo afoito, porque era um trabalho bem bacana. E aí veio a primeira decepção. Por quê? Nós chegamos lá, anteriormente, antes de chegar lá, nós já tínhamos combinado tudo. O que uma criança ia fazer, o que outra criança ia fazer, quais eram os textos, o tanto de fala que tinha e tudo mais. Bom, chegando lá, a minha filha tinha sido aprovada como elenco. Ela foi aprovada como elenco. E aí, chegando lá, a gente não sabe o que aconteceu e eles tiraram a minha filha do elenco principal e colocou como elenco de apoio. Bom, gente, a gente sabe, né, que elenco de apoio é um nome bonito que eles deram para a figuração. Não tô desmerecendo nenhum figurante, longe de mim, não é isso. A minha filha já fez muita figuração no início da carreira dela e foi muito bom para ela, porque ela aprendeu bastante como se virar ali no set de imagem, como no set de gravação, como que funciona todo o set de gravação e tudo mais. Então isso foi muito bom para minha filha no início da carreira dela. Hoje, ela não quer mais fazer figuração. E assim, eu sempre falo aqui, né, que pode acontecer do seu filho estar gravando um comercial e acontecer de fazer uma substituição ou de tirar o seu filho, que é o elenco principal, e colocar como um elenco coadjuvante e tudo mais. Mas isso acontece quando o seu filho está no set de gravação e ele não está desempenhando um bom trabalho. Então isso pode acontecer, ele pode ser substituído por uma outra criança lá na hora. Mas, quando se é o combinado, que foi o que aconteceu comigo e com outras mães, não foi só comigo, tinham outras mães também que ficaram na mesma situação, que os filhos tinham elenco, tinha sido selecionado para ser elenco, e aí chegou lá, eles tiraram o papel assim, do nada, sem falar nada, sem falar o porquê. E aí, o que aconteceu? Eu já fiquei frustrada ali, não gostei da situação. Por que eu não gostei da situação? Porque não era o que eu tinha combinado. Normalmente, o que eu faço? Quando não é o que eu tinha combinado, que estava acordado, que eu sempre falo aqui, né, pra vocês prestem atenção no que está no contrato. Normalmente, quando isso acontece, eu não faço. Gente, eu não submeto a minha filha a qualquer coisa, não faço mais isso. Então, o que eu fiz? Chamei o produtor tava aqui nem um sabão, sabe? Escorregando pra lá, escorregando pra cá, não queria falar com ninguém. Virava, mexia, ele dava uma sumida. E aí eu cheguei e falei pra minha filha. Eu cheguei e chamei a minha filha e falei, olha filha, aconteceu isso, você não vai ser mais elenco. Tiraram quase todas as suas falas, deixaram ela com uma fala. Ela tinha 3, 4 textos enormes e deixaram ela com uma falinha muito pequenininha, bem ruim também, né? Assim, péssimo, pelo que nós estávamos esperando, eu tô falando de criar as expectativas, então assim, não tava muito legal. E aí eu chamei a minha filha e perguntei pra ela, falei assim, olha, aconteceu assim, você não vai ter mais fala, eles vão colocar você como elenco de apoio e tudo mais, você quer fazer?
Eu perguntei pra ela. Porque se ela tivesse falado assim pra mim, não quero fazer, ela não ia fazer. Eu ia vir embora e tava tudo bem, porque não era o acordado. Então, se não era o que tava lá no acordo que eu assinei lá, eu não precisava fazer. Mas ela falou pra mim que não, que ela queria fazer. E o porquê que ela queria fazer? Aí vai o erro que eu falei pra vocês que eu cometi lá no comecinho, quando eu recebi a aprovação dela. Eu gerei uma expectativa em mim e acabou gerando uma expectativa nela. Então, quando a gente estava lá e essa situação tinha acontecido, ela ainda estava com aquela expectativa. Eu não, porque eu sou adulto, meu discernimento é diferente do dela, né? Então, o que aconteceu? Ela achou que ainda assim podia acontecer dela falar alguma coisa, então ela quis ficar até o final. Bom, enfim, a gravação rolou ali, foram acho que umas 4 horas de gravação, com intervalos, né? Porém, ali a gente estava percebendo algumas diferenças entre algumas crianças e outras e tal. E aí ela começou a perceber isso lá no set de filmagem. Ela começou a ver que ela não ia fazer nada, que ela ia ficar lá atrás, no fundo, fazendo figuração. Como eu já falei, não tem problema nenhum nisso, gente. As crianças que estão começando, mamães, vocês, né, que é meu público-alvo, que estão começando, é muito bom seu filho ir lá e fazer figuração, seja numa novela, numa série, num filme, em qualquer coisa. Por quê? Vocês estão começando e eles vão aprender muito, que foi o que aconteceu com a minha filha. Então, né, estava lá rolando a gravação, e aí ela começou a perceber que não tava legal, aí eu percebi de longe que ela não tava gostando, eu olhei pra ela assim, ela tava murchinha, com aquele semblante assim de que não tava feliz. Aí ela começou a ficar assim, escorada no lugar que ela tava, tipo, não era ela ali, porque ela não tava feliz. Normalmente não, né, gente? Sempre que a minha filha vai gravar, ela vai muito feliz. E quando ela não quer gravar, ela não vai. É simples assim, eu não obrigo ela a fazer e aconselho vocês, mamães, também a não obrigar ela a fazer, os seus filhos fazerem. E aí, né, a gente já tava ali, ela falou que queria ficar e tudo mais. Aí deu uma pausinha ali, eu levei ela no banheiro e perguntei pra ela novamente: você quer ficar? Se você não quiser, nós vamos embora. Vai estar tudo bem, não tem problema. Não, mamãe, eu quero ficar. Ainda tristezinha, ela tinha aquela esperança da expectativa que eu, mãe, gerei, né? Um erro meu que eu cometi. Enfim, ela ficou até o final da gravação, aí, né, acabou a gravação, as crianças lá ficaram lá, né, comemorando e tudo mais, e nós íamos embora. E aí, gente, foi tudo bem. Eu entrei no meu carro, vim embora, vim conversando com ela, falando que ela tava demais, né? Que ela foi muito bem e tudo mais, porque a gente tem que dar esse apoio, né? Independente se a gente tá frustrada, a gente não pode passar essa frustração para os nossos filhos. Eu tenho isso, assim, eu levo isso com muita importância na carreira da minha filha, de não passar os meus sentimentos negativos em cada situação para ela. Então, assim, eu tava assim, frustradíssima eu estava, mas, né, eu acabei ali tentando reverter aquela situação. E aí nós viemos embora. E aí chegou aqui, presta atenção no meu segundo erro. Chegou aqui, eu estava muito frustrada. E aí eu fui conversar com meu esposo sobre o que tinha acontecido lá. Já tinha passado algumas mensagens para ele, né? E aí eu fui conversar com ele sobre o que tinha acontecido no set de filmagem, que eu não gostei. E eu não assinei o contrato lá de autorização de imagem. Eu tinha assinado o contrato anterior, mas o contrato de autorização de imagem eu não assinei porque não era o que a gente tinha acordado. Enfim, e aí, chegando aqui, eu fui, né, conversar com meu esposo, e aí tava contando pra ele e tudo mais, e a minha filha, ó, só de orelha, só ouvindo. Aí ela foi, deu um banho nela, e conversei com ela, expliquei tudo. Passou um tempinho, ela tava ali tranquila, sossegada. No outro dia, ela veio, sentou comigo e falou assim pra mim: mamãe, eu nunca mais quero ir naquele lugar se for pra fazer figuração. Foi muito chato, eu detestei e eu só vou fazer agora se for elenco, porque eu não quero mais fazer figuração. Ela falou assim: eu estou cansada, mamãe, estou cansada de ser um nada. Ai, aquilo, gente, nossa, aquilo bateu assim em mim, sabe, como se tivesse sido uma facada. E aí eu sentei com ela, eu expliquei pra ela, eu falei: olha, vamos sentar aqui que a mamãe vai conversar.
Você nunca mais você vai falar assim, que você não é um nada. Você é muito boa no que você faz, você se dedica muito, você estuda, e se você não conseguiu esse papel, ou melhor, se tiraram esse papel de você lá na hora, não foi por culpa sua. Então, gente, é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Pra gente saber conversar com os nossos filhos, saber o que a gente fala pra eles, saber o porquê da situação, explicar o porquê daquela situação. Então eu sentei com ela, eu expliquei pra ela, e assim, ela ficou muito triste. Ela ficou muito triste não por ela ter sido figurante, porque assim, se ela tivesse saído de casa sabendo que ela ia fazer figuração, tava tudo bem. Ela ficou muito triste porque tiraram o papel dela lá na hora. Não foi só da minha filha, tiveram outras crianças que também fizeram as mesmíssimas coisas. Enfim, aí eu conversei muito com ela. E aí é que entra, gente, aquele apoio que eu sempre falo pra vocês, né? Que nós temos que ser o apoio dos nossos filhos e que a gente tem que ter a ajuda de um profissional, que é muito importante. O que eu fiz? Eu liguei pra terapeuta dela, expliquei o que tinha acontecido, expliquei como ela estava se sentindo, porque isso é muito importante, gente. Vocês, nós, né? Que somos as mães, que eu falo, né, empresária, cabeleireira, motorista, né, enfim, nós somos todos. E nós temos que ser o apoio principal dos nossos filhos, porque nós somos a referência de confiança que eles têm. Então eu sentei, eu conversei liguei, né, na verdade, para a terapeuta dela, expliquei para a terapeuta o que estava acontecendo, que eu já tinha conversado, que eu tinha explicado o que tinha acontecido, por que tinha acontecido, que a culpa não era dela, que ela era muito boa no que ela fazia, que aconteceu ali e aconteceu com outras crianças, né? Então, enfim, eu cheguei e falei tudo isso com a terapeuta dela. E aí a terapeuta, né, na consulta, meio que abordou esse assunto. Já fazia uns 2 dias que tinha acontecido quando ela foi fazer a consulta, e abordou esse assunto, né, de maneira lúdica com ela, e ela falou tudo. Então ela falou a mesmíssima coisa que ela falou pra mim, que ela estava muito triste, que ela não queria mais fazer figuração, que ela ama fazer o que ela faz, só que ela quer ser elenco. Por que ela quer ser elenco agora? Porque ela já passou por esse estágio, né, de figuração, de aprender e tudo mais. E como ela gosta muito disso, ela quer estar ali, assim como eu quero, como vocês querem, né, ver os nossos filhos ali. Ela quer uma coisa que é dela, que ela quer. Então eu tô abordando esse assunto aqui hoje, mamães, contando isso que aconteceu pra vocês, exatamente pelo fato de essa criação, né, de expectativa que nós, mamães, temos. Às vezes a gente não percebe, a gente faz muita coisa que a gente não percebe, a gente faz muita coisa sem intenção, e a gente vai ver o quanto pode prejudicar os nossos filhos no depois, né? Então assim, eu fiquei muito chateada comigo mesma por eu ter criado essa expectativa, por isso ter contaminado, né, a minha filha de certa forma, porque ela também acabou criando uma expectativa. Eu não me atentei, né, o que podia acontecer isso, porque assim, o trabalho era tão grande, tava tudo tão certo, que eu não me atentei que isso poderia acontecer, porque assim, normalmente, como eu falei pra vocês, isso acontece quando seu filho tá no set de filmagem, ele não tá desempenhando um bom trabalho, e aí ele é substituído lá na hora, e não foi isso que aconteceu. Então assim, quando a gente chegou lá, tava todo mundo emocionado, todo mundo querendo fazer, e não aconteceu. Então, mamães, o recado que eu venho dar aqui hoje pra vocês é que nós sejamos sempre aquela rocha que os nossos filhos precisam, aquele apoio, e que a gente não crie expectativas. E eu vou falar mais um pouquinho sobre o porquê que a gente não pode criar essas tais expectativas. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho, envie esse vídeo para outras mamães, porque na minha opinião, esse é um assunto muito importante que eu venho trazer aqui, porque nós mamães também não somos perfeitas e a gente acaba aprendendo com certas situações, né? Então, até o próximo vídeo. Tchau!